Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Muita gente utiliza a medicação como suporte ao tratamento da obesidade. Há os que defendem e os que criticam essa medida. E o repórter Washington Luiz nos traz outras informações. A obesidade é considerada uma doença crônica que se instala de forma lenta e progressiva no organismo através do acúmulo de depósitos de gordura normalmente associada a uma ingestão calórica excessiva e a baixa atividade física. É o famoso comer um pouco além da conta e não praticar nenhuma atividade para queimar as calorias ingeridas. O seu tratamento também exige tempo para a obtenção de resultados permanentes e que não comprometam a saúde. O uso de medicamentos aparece então como uma alternativa para quem quer acelerar o processo de perda de peso. Mas quais são as principais consequências disso? Os resultados são satisfatórios? Definitivamente não há consenso. Há quem diga que o uso de medicamentos é prejudicial. Para o médico clínico geral do Hospital Mater Dei e diretor técnico do Núcleo Mineiro de Obesidade, José Mariano Melo Garcia, por exemplo, o uso de remédios ou mesmo a cirurgia são para casos especiais, mas podem ser úteis no tratamento. Agora, ele também não descarta que isso pode desencadear alguns problemas. Esses medicamentos realmente eles acarretam uma redução do apetite, uma saciedade, e eles podem realmente ajudar a pessoa a emagrecer. Mas já tive que mandar internar pessoas usando esse tipo de medicamento para o hospital psiquiátrico, porque pode desencadear alguma depressão maior. Em pessoas que obesos também têm problemas muito frequentes de distúrbio psiquiátrico. A sibutramina, ela se mostra segura para ser usada até em pacientes com problemas emocionais. Agora, as medidas são plurais, elas não podem ser só medicamento ou só dieta, ela tem que mudar hábito de vida, sair do sedentarismo. Segundo ele, os médicos precisam perceber o impacto negativo da obesidade. O médico tem que, todas as sociedades de medicina, desde a pediatria até a geriatria, tem que trabalhar e perceber que a obesidade impacta negativamente na saúde e na qualidade de vida. Então tem que haver medidas já desde a infância para o tratamento e enfrentamento. Eu diria que nem é tratamento, que é enfrentamento. Como todo medicamento, os utilizados no tratamento da obesidade também devem ter a indicação e a supervisão de um profissional especializado, mesmo porque o tratamento medicamentoso da obesidade somente é recomendado, como ouvimos, em casos especiais. De Belo Horizonte, Washington Luiz. Agora no Grande BH em Pauta, vamos falar sobre as doenças desencadeadas ou agravadas pela obesidade. Para discutir o tema, conversamos com o médico endocrinologista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Márcio Lauria. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Ô Márcio, quando a gente fala em obesidade mórbida, que é a rigor o que justificaria, por exemplo, uma pessoa fazer uma cirurgia de redução de estômago, a abdominoplastia, essa palavra assusta muita gente, né? A obesidade mórbida, as pessoas associam isso à morte. Ontem a gente explicava aqui que, na verdade, não está ligado, não tem nada a ver com morte, tem a ver com comorbidade, que é a existência de outras doenças em conjunto com a própria obesidade. Esse é o maior risco para quem está acima do peso, né? Sem dúvida. Existem mais de 100 doenças que se associam à obesidade, se você for catalogar elas. Então, na verdade, a obesidade ela é uma doença, mas que por trás dela vem várias outras doenças, mais de 100 doenças que levam, então, como um dos principais fatores de risco, o excesso do peso. Por isso que a gente já fala que a obesidade é uma doença, mas que vai levar a outras doenças mais graves no futuro, se não tratada. A gente pode ranquear algumas dessas doenças como as mais importantes ou as mais carentes de cuidados, como, por exemplo, diabetes ou insuficiência cardíaca, por exemplo? A gente pode falar assim, das doenças. O diabetes tipo 2 é extremamente associado à obesidade. As doenças do coração, de uma maneira geral, risco de infarto, risco de angina, né? Problemas também cerebrais, né? O problema da pressão arterial também, problema de colesterol, de triglicérides, e aí vai, assim, até alguns tipos de câncer estão associados à obesidade. Por isso que eu falo que é um tema bastante complexo, assim, mas sem dúvida as doenças do coração, o diabetes, a hipertensão são os que a gente vê mais frequentes, além das alterações de colesterol e de triglicérides. Tem idade para a pessoa começar a tratar?
quanto antes melhor, né? A gente sabe que a obesidade, o tratamento principal é uma mudança de hábitos, então quanto mais cedo a gente fizer, mais fácil é mudar. Então a pessoa, à medida que vai passando o tempo na vida, ela cria hábitos que às vezes fica quase impossível depois de você mudá-los, né? Então quanto mais cedo, melhor, né? Criar hábitos saudáveis o mais precoce possível. Doutor, uma das coisas mais difíceis para quem está já há muito tempo acima do peso, que sofre com isso, a gente acompanhou ontem aqui na Band News FM algumas pessoas que foram ouvidas pela reportagem reclamando que tem lugar, não cabe um carro, não cabe no ônibus, não consegue entrar no cinema, etc. Uma das coisas mais difíceis para essas pessoas é lidar com a questão psicológica, não é? O sentimento de amor próprio que fica abalado, a autoestima da pessoa fica complicada. Isso é um fator que pesa na hora de começar um tratamento? Isso acaba influenciando no resultado de um tratamento se a pessoa não cuidar dessa parte psicológica? Sem dúvida, né? Porque a verdade, a chave do tratamento é a motivação. A pessoa tem que estar motivada, ela tem que estar querendo mudar, né? E às vezes se a pessoa ela já está muito para baixo, por conta disso mesmo, que a gente percebe que a própria sociedade condena muito o obeso, considera como se não fosse um problema da pessoa que é preguiçosa, que não faz as coisas direito, que não se cuida, né? E isso às vezes não é tão simples assim, existe às vezes coisas até de predisposição pessoal, de hábitos de vida que vem de família de longo tempo, né? Então, se a pessoa começa um tratamento com essa carga negativa muito grande, às vezes também já tentou outras vezes, então tem uma história prévia de fracassos, então isso tudo atrapalha realmente o tratamento, porque a pessoa não consegue se motivar adequadamente e não consegue fazer as mudanças que são fundamentais para o tratamento dar certo. E não existe uma fórmula meio como receita de bolo, né? Com perdão do trocadilho infame de usar bolo nessa conversa, mas não existe uma fórmula adequada que sirva para todo mundo. Cada um tem que ter um tratamento que se adeque à sua própria realidade, à sua própria maneira de viver, não é, doutor? O que eu acho que é comum a todos os tratamentos é a pessoa estar aberta a mudar alguns hábitos, né? Na verdade, a gente fica com excesso do peso porque a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, a gente tem que estar disposto a mudar isso aí, de alguma maneira. Pode ser porque não está fazendo exercício, porque está comendo de uma maneira errada, às vezes por questões mesmo do tipo de alimento que a pessoa está usando, às vezes como que a pessoa come, às vezes o que a pessoa considera o alimento. Tem pessoas que elas consideram o alimento como a fonte de combater a ansiedade, de combater algum problema que está na vida dela. Então, se a pessoa não estiver disposta a mudar isso aí, realmente fica muito difícil. Então, assim, com certeza o tratamento ele é individualizado, mas o que é comum e que sempre dá certo quando a pessoa consegue fazer alguma mudança da sua vida, fazer alguma coisa diferente. Para isso ela tem que estar motivada, né? Então às vezes eu vejo que o paciente vai no médico esperando que o médico dê isso tudo para ele, né? A motivação, a fórmula mágica, né? E isso é muito complicado. E a gente do outro lado, a gente também vê as pessoas às vezes querendo perder peso, mas disposta muito pouco a mudança. Então quer perder peso, mas não quer mudar a sua vida. E aí realmente fica muito difícil, né? A gente ouviu logo antes de começarmos essa nossa conversa, uma reportagem do Washington Luiz, o nosso Washington Luiz, falando sobre a questão do medicamento. Na sua opinião, no seu modo de ver, na sua atitude no seu dia a dia como médico, quando é que o uso de medicamentos para emagrecer é recomendado? Primeiro, o uso de medicamentos é um acessório, né? Não é uma coisa que vai fazer grandes diferenças e sozinho ele não vai fazer resultado nenhum, você ainda vai ter os possíveis efeitos colaterais da medicação. Então eu acho que o medicamento ele tem as suas indicações para os quadros mais graves e mais difíceis de serem tratados, mas dentro de um plano de mudança de hábitos, um plano de exercício e tudo, ele não sozinho não vai fazer diferença nenhuma, né? Hoje em dia a gente tem tido problema com remédios para emagrecer todo dia, temos poucas opções, né? E a gente aguarda um medicamento melhor, né? Então a gente sabe que hoje o tratamento medicamentoso, a gente ainda indica em alguns casos, mas é tudo dentro de um contexto aí maior de que a pessoa não pode imaginar que o medicamento vai substituir o exercício ou a mudança de hábito alimentar ou qualquer outra coisa, né? Eu falo assim para as pessoas, para elas entenderem,
é que o medicamento dentro de um tratamento para perder peso é o ar-condicionado do carro. Ele é um conforto que a pessoa tem. Mas quem faz o carro andar é as rodas e o motor, né? Então, na verdade, no tratamento do peso, eu acho que vai mais por aí também. O remédio é só um conforto, mas quem realmente vai fazer o tratamento dar certo é essas mudanças de hábito mesmo, exercício, uma alimentação mais balanceada. Muito bem, então as palavras de ordem são motivação, reeducação, que seria essa mudança de hábitos, e disciplina, né, doutor? Não tem outro jeito. É motivação, sem dúvida, e também estar com a mente aberta para mudar alguma coisa. Se cada vez que você tentar perder peso, você mudar alguma coisa na sua vida, a gente fala mudar, é mudar para não voltar atrás, né? Então, aí você vai conseguir, né? Às vezes pode demorar um tempo, mas uma hora a ficha cai e a pessoa às vezes consegue ter um sucesso que às vezes ela já nem imagina que possa conseguir, né? Porque está tudo dentro da gente mesmo. A gente tem que conseguir a mudança por nossa conta mesmo. É claro que o médico, o nutricionista, o profissional de saúde, ele sempre ajuda a gente, mas eu vejo que é muito mais a nossa motivação, o nosso desejo de querer perder peso e tomar atitude para isso. Muito bem, Márcio Lauria, que é médico, endocrinologista e professor da UFMG, conversou conosco dentro do nosso Grande BH em Pauta dessa terça-feira. Doutor, muito obrigado pelas seus esclarecimentos. Um abraço. Bom dia para você. Bom dia. A obesidade também é um problema que preocupa o Ministério da Saúde. Jean Peter Miranda conversou com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Elvésio Magalhães, que é inclusive ex-secretário de Saúde aqui de Belo Horizonte. Vamos conferir a reportagem do Jean Peter Miranda. Secretário, nós temos alguns dados que apontam que metade da população brasileira tem algum tipo de sobrepeso em algum grau. Como que o Ministério da Saúde vê essa situação e o que o Ministério da Saúde tem feito para combater esse mal? Olha, a obesidade, tanto adulto como infantil, é um dos principais agravos de saúde no Brasil hoje. Esse dado é isso mesmo, mais da metade com algum excesso de peso, chegando até a obesidade grave. Portanto, nós estamos desenvolvendo como um projeto prioritário dentro da rede de doenças crônicas, porque a obesidade, ao mesmo tempo que é um fator de risco para doenças cardiovasculares, também é uma doença instalada, desenvolvendo um grupo de trabalho intersetorial, um plano montado no governo federal para enfrentar a obesidade, com várias ações em andamento. A principal delas é a luta com a indústria, num acordo voluntário com a indústria de alimentos, que já reduziu sódio em vários alimentos processados, e vamos agora para gordura e açúcar, que é muito importante. Também a questão das academias da saúde, né? Nós vamos fazer até 2014, financiar a construção e a manutenção, 4.000 academias da saúde, que já têm experiências importantes, inclusive em Belo Horizonte, que já que reduz peso, reduz fator de risco. Além do cuidado como um todo na rede, fizemos um caderno especial para treinar as pessoas na atenção básica, estamos intervindo junto às cantinas das escolas, inclusive numa parceria com a Federação das Escolas Particulares. Enfim, é um conjunto de ações que mostram a nossa preocupação com a questão da obesidade. Esse trabalho feito nas escolas, nas cantinas, a gente pode dizer que é um trabalho de prevenção, que seria o mais adequado para não deixar que as pessoas chegassem na vida adulta já com esse problema? Exatamente. No plano geral de enfrentamento das doenças crônicas, nós colocamos uma redução até nos próximos 5 anos de 5% na obesidade infantil. A obesidade adulta nós estamos propondo manter, que já será uma vitória, porque o mundo está aumentando a obesidade. Se a gente conseguir reduzir a obesidade infantil, nós vamos desarmar essa verdadeira bomba relógio para as gerações futuras. Por isso que a intervenção nas cantinas, seja das escolas privadas, seja das escolas públicas, a merenda escolar já é muito controlada pelo MEC, com apoio das prefeituras, dos governos do estado. Fizemos um programa Saúde na Escola, que o tema deste ano foi obesidade infantil, prevenção e controle. Estamos pesando e medindo mais de 8 milhões de alunos, e vamos ampliar o ano que vem, para termos as crianças sob acompanhamento, aqueles que precisam. Então, tem que começar na infância, isso estimula a família, porque é um hábito familiar, fazer exercício físico, ir nas academias, acompanhar. Então, esse é o ponto que você colocou muito bem. Fazer prevenção e começa na infância. Questão do uso de medicamentos. O Ministério da Saúde tem acompanhado, já que há uma grande polêmica entre os medicamentos que realmente podem
podem ser utilizados e aqueles que levam mais risco para as pessoas. Como que o Ministério da Saúde tem acompanhado isso? O medicamento tem que ser muito específico. Nós tivemos um banimento de vários deles, vários anorexígenos pela Anvisa, e o Brasil saiu na frente, é uma discussão mundial. Hoje, a própria sibutramina tem que ser sob receita, sob controle expresso. Medicamento não é o principal elemento de controle. Casos especiais, obesidades graves, mórbidas. Vamos também modificar a portaria das cirurgias bariátricas. Estamos vendo a questão da nutrição hospitalar, etc. Mas a grande questão é a atividade física e hábito alimentar. Alimentos saudáveis, verduras, frutas, evitar processados, evitar gordura e açúcar. Então, o grande caminho é esse. Medicamento, então, só nos casos extremos? Extremos, absolutamente protocolados e sob receita médica. No caso das cirurgias, aí também o Ministério tem algum plano para poder atender um número maior de pessoas, para dissociar a questão da estética com realmente a necessidade clínica? Tem. Nós vamos mudar a portaria que trata das chamadas cirurgias bariátricas. Hoje você tem autorização para cirurgias com índice de massa corporal muito baixo. Nós vamos elevar isso, mas ampliar o serviço para quem realmente precisa. Mas desde que tenha um ambulatório de controle, com apoio psicológico, apoio de nutricionista, antes e depois da cirurgia. Não adianta só fazer cirurgia, isso não interessa ao paciente. Mas fundamentalmente cuidar do excesso de peso e da obesidade leve e moderada, na atenção básica, com apoio dos núcleos de apoio à saúde da família, com as academias da saúde, com apoio nutricional e atividade